A minha experiência com comunidade terapêutica se deu num momento histórico muito interessante, porque foi bem na transição que as comunidades começaram a fazer parte da rede formal de atenção à dependência química, porque anteriormente, antes do plano do crack, elas não eram reconhecidas por essa rede de cuidados de tratamento para dependentes químicos aqui no Brasil. Então, uma coisa que sempre me perguntam é isso, né? Como que fica a comunidade terapêutica e a reforma psiquiátrica, né? E o que eu tento sempre mostrar para as pessoas é que, primeiro, a comunidade terapêutica ela não serve para todos os tipos de dependentes químicos, né? Existem alguns que em algum momento da vida deles vão necessitar desse tipo de serviço, né? O que eu observava eram pessoas que passaram por N tipo de serviços, por N tipos de tratamento, né, ambulatoriais, tratamentos de curto prazo, de desintoxicação, mas que não foram suficientes e com aquele desejo que eles tinham de encontrar recuperação, eles encontraram uma possibilidade, então, na comunidade terapêutica, né? E essa mudança que eu falei para você, né, política que aconteceu no Brasil, foi interessante porque antigamente as pessoas buscavam por si mesmas as comunidades terapêuticas e muitas vezes no momento inadequado para aquele quadro daquele paciente específico, né? Muitas vezes aquele paciente seria muito melhor para ele participar de um tratamento de um CAPS-AD e acabava parando na comunidade terapêutica por uma falta de informação, né? E hoje em dia o que a gente observa é que a rede tem encaminhado muito mais adequadamente para as comunidades terapêuticas, né? Então as pessoas chegam lá quando realmente é necessário para aquele quadro. Então a comunidade terapêutica ela é necessária por uma parcela mínima dos dependentes químicos, que são dependentes graves, crônicos, que já tentaram outros tipos de tratamento e não tiveram sucesso. Tá bom? Então são pessoas que precisam de um período afastado da sociedade, um período relativamente longo, né? Aqui no Brasil é comum entre 3, 6 meses e algumas comunidades até 9 meses, né? Mas o ideal, né, o que a gente preconiza é que esse tratamento, o tempo de tratamento seja de acordo com cada paciente, com cada cliente, porque um dos grandes desafios da comunidade terapêutica é de fato ela separar, né, o coletivo do individual, né, pelo tratamento ser coletivo, pautado na mútua ajuda, muitas atividades realizadas em grupo, na verdade, por eles conviverem o dia inteiro, né, 24 horas em grupo. É um grande desafio para eles essa vivência, né? Então, às vezes até eles dormem em quartos que tem mais pessoas, né? O atendimento psicológico muitas vezes se dá em grupo, né? Às vezes tem as reuniões com os conselheiros em dependência química e é em grupo, as reuniões de mútua ajuda. E aí separar um pouco do individual, né? Será que aquele indivíduo que está na comunidade, ele precisa de todas aquelas atividades que são oferecidas? Né? Qual que é o tempo de tratamento que aquele indivíduo precisa ficar na comunidade? Então, apesar da comunidade preconizar, vamos supor que o tratamento é de 3 meses, aquele indivíduo tem que ficar 3 meses? Então, acho que esse é o grande desafio da comunidade. Conseguir avaliar e fazer um plano terapêutico individual para aquela pessoa, né, de acordo com as suas necessidades, mesmo ele estando num tratamento que é coletivo. Na minha experiência com CAPS-AD, eu pude aprender o valor do tratamento multidisciplinar, né? Então, trabalhar em parceria com outros psicólogos, terapeutas ocupacionais, equipe de enfermagem, médicos, profissional da educação física, educadores, né? Pessoas do serviço social, enfim, da farmácia. Tudo isso é muito rico, né? Porque o dependente químico ele é um ser complexo e ele precisa dessa atenção como um todo, ele precisa ser tratado como um todo, né? Porque a droga ela vai afetar todas as áreas da vida desse indivíduo, né? E o CAPS-AD é o serviço que veio da reforma psiquiátrica, né? E tem se desenvolvido muito. Felizmente agora, grande parte dos CAPS-ADs vão se tornar de 24 horas e nós que trabalhamos em CAPS-AD sabemos a importância disso, até muitas vezes para a gente evitar uma internação de curto prazo ou mesmo de longo prazo, né? Ele ter esse espaço para que ele seja contemplado no período noturno é importantíssimo e sempre está na fala dos nossos pacientes, né? Quando eu trabalhava num CAPS-AD que não era 24 horas, muitos dos meus pacientes falavam, né? Mas quando eu mais preciso de ajuda é à noite, né? Então essa é uma grande questão. O perfil do paciente no CAPS-AD
É muito diverso, tem pacientes de gravidade pequena, pacientes muito graves, né? Tem pessoas que fizeram um uso muito crônico, já estão com danos cognitivos bem importantes, né? E é importante o CAPS se preparar para atender todas essas demandas, né? Às vezes se opta, inclusive, para fazer grupos específicos, né? Por exemplo, grupos de idosos, para aqueles que já têm um déficit cognitivo bem grande por conta desse uso de álcool ou de drogas, né? Grupos de mulheres, para que elas possam partilhar questões próprias de gênero, né? Grupos de adolescentes, enfim, é muito importante a gente compreender dentro daquela nossa população quais são as demandas e oferecer atividades que contemplem essas demandas. Essa minha experiência em empresa é super bacana, né? É um programa de qualidade de vida dentro de uma empresa que é específico para funcionários que querem parar de beber, fumar ou usar drogas, né? E também para seus familiares. Isso foi uma coisa que de cara a gente percebeu a importância, né? Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma qualidade de vida muito ruim por conta da vivência da dependência química dentro da família, né? Então, quando a gente lançou o programa, logo veio essa demanda dos familiares também, dos funcionários, né? Dos colaboradores. E é claro, né, que o perfil dos meus pacientes nesse serviço específico são pacientes principalmente que querem parar de fumar e de beber, né? Até porque são as substâncias que são mais prevalentes na nossa população, mas também tem um outro motivo. As outras drogas, ainda existe um tabu enorme para se pedir ajuda, né? As pessoas têm muito medo de sofrerem preconceitos por conta do seu uso de drogas. E aí o que acontece? As pessoas têm muito medo que os chefes, que os colegas de trabalho descubram que eles estão passando por esse tratamento. Então isso foi um super desafio que o serviço enfrentou desde o começo, e a solução para essa questão foi a gente sempre garantir o anonimato, sempre garantir o sigilo de tudo, tá bom? Então, a gente sempre precisou fazer isso para que os pacientes pudessem chegar. O nosso trabalho com ética fez com que as pessoas pudessem realmente se sentir confortáveis e confiantes para participar do tratamento. Também a gente foi criando dentro da empresa todo um clima de ajuda ao dependente químico, né? Então, se antes existia preconceitos, hoje, depois de todo o nosso trabalho, depois que eles viram os resultados dos nossos trabalhos, depois de muitas palestras que demos, hoje a gente já consegue que as pessoas tenham muito mais uma postura de ajudar o próximo do que estigmatizar. Dentro desse programa de qualidade de vida, eu conto também com um psiquiatra que me auxilia nesses tratamentos, né? Então isso também é um trabalho super importante, essa parceria. Na minha experiência de consultório, é muito parecida com o do programa de qualidade de vida. Os meus pacientes são muito mais preservados do que aqueles pacientes do CAPS, das comunidades terapêuticas. Eu atendo na linha cognitivo-comportamental, eu compreendo que é muito importante, principalmente no começo do tratamento, atividades bem comportamentais para que esse indivíduo consiga se afastar da droga de fato nesse início, que é um grande desafio para ele, né? E depois a gente ir praticando a prevenção da recaída, né? Normalmente as técnicas mais utilizadas são a entrevista motivacional, os treinamentos de habilidades sociais, a psicoeducação e a prevenção da recaída, né? São as técnicas mais utilizadas dentro do consultório para essa demanda, né? E o meu maior desafio no consultório é a falta da minha rede, né? De ter profissionais junto comigo avaliando e cuidando desse paciente. Então, muitas vezes eu tenho que criar a minha própria rede com os meus colegas profissionais da medicina, da terapia ocupacional, entre outros. Menores dificilmente entendem que precisa de internação para dependência química e raramente aceitam esse tipo de tratamento ou qualquer outro. Só que alguns precisam necessariamente receber a internação porque trata-se de um modo mais seguro para que possam receber psicoterapia, tratamento medicamentoso e outras intervenções como terapia ocupacional, educação física e também passar em divisão de experiência com os educadores ou conselheiros. O importante é que uma das situações que necessariamente precisa de internação são menores dependentes químicas gestantes, porque essas, além de estarem em risco,
colocam também os seus fetos em risco, tanto por conta direta do uso de drogas, repercutindo inclusive para o risco de aborto do feto, como também o uso de drogas repercutindo para que tenha um comportamento de risco, como maior probabilidade de envolvimento em ações de agressão, prostituição, espancamento e até risco de suicídio. Menores do gênero masculino, os meninos, geralmente a necessidade de internação hospitalar é por conta da dependência química associada a atos antijurídicos, ou seja, conflito com a justiça, como subtração de objetos, agressividade, envolvimento em outras atividades ilegais. Menores masculinos e femininos devem estar internados em alas separadas, por conta de uma maior segurança em todos os sentidos e porque há algumas especificidades nas intervenções para meninos e outras especificidades para meninas. Agora, logicamente que estando ambos na mesma instituição, existem momentos que faz total sentido que tenham algumas atividades compartilhadas, até porque o tratamento deve, dentro do máximo possível, reproduzir as mesmas condições que esses jovens vão ter na sociedade depois da alta. Importante, logicamente que sendo casos graves, há um grande risco de recaída, ou seja, de volta do uso depois da alta. Por isso que, logo no planejamento, quando estão em contato com a família para a alta, já é importante que este hospital tenha um contato direto com o CAPS infantil, de onde essas crianças deverão continuar o tratamento. Muito importante, mesmo que a dependência química tenha iniciado na adolescência, uma vez instalada, esta será para o resto da vida e precisará de tratamento para a vida inteira. Trata-se de uma questão extremamente polêmica, porque, neste caso, em que a paciente está gestante, óbvio que ela tem alguma liberdade sobre a sua própria vida, mas, de maneira muito discutida, a liberdade que ela tem fica restrita, embora isso seja polêmico e controverso, porque há, sob o corpo dela, há no seu ventre, um feto que não tem condições de defender-se, de escolher e de garantir a própria segurança. Portanto, na minha experiência de internação de gestantes, estas, ainda que toda a boa literatura, todas as grandes recomendações de saúde sejam que as internações psiquiátricas sejam pelo menor intervalo de tempo possível, no caso de gestantes, deve permanecer esta gestante internada até o parto. Por quê? Para garantir a própria segurança de tratamento dela, pois as medicações administradas em gestantes precisam ter um cuidado médico bastante específico e porque garante também a segurança do bebê. Sobre a dúvida se os medicamentos que uma gestante está usando podem ter algum efeito adverso sobre o feto? Sim, algumas medicações têm algum risco potencial de causar algum dano ao feto, mas com certeza é um risco comparativamente muito menor do que o uso abusivo na forma de dependência de maconha, cocaína, crack. E além disso, quando essa paciente está sendo tratada no regime de internação, com o acompanhamento multiprofissional intenso, diminui o risco de aborto ou de prematuridade. Óbvio que, ao mesmo tempo em que se está tratando da dependência química e internação, a gestante também deve seguir um pré-natal rigoroso, pois trata-se de um pré-natal de alto risco. Bastante controverso também no sentido que algumas linhas teóricas e acadêmicas entendem que nunca há necessidade de internação. E outras abordagens terapêuticas
sérias e consistentes, defendem a internação, logicamente, para os casos onde todas as possibilidades de tratamento fora internação já foram tentadas sem sucesso. Mais especificamente, internam-se as pessoas que, além da dependência química, também desenvolveram outras doenças físicas graves em função dos riscos próprios do uso de drogas, como AIDS, tuberculose, câncer de pulmão, e também aqueles que desenvolveram outras doenças mentais desencadeadas pelo uso de substâncias psicoativas, como depressão grave com risco de suicídio, como sintomas psicóticos semelhantes à esquizofrenia, com delírios, alucinações, ou sintomas até semelhantes à demência, com perdas, prejuízos de memória, atenção, concentração, capacidade de resolução de problemas. Portanto, internação psiquiátrica para homens adultos é uma proposta para os casos graves, cujas tentativas anteriores de tratamento ambulatorial, no CAPS, no posto de saúde, em consultório de alguns dos profissionais, não têm tido resultado e é um instrumento de proteção. As famílias perguntam repetidamente se internar uma pessoa contra a própria vontade, se isso não vai causar posterior revolta, rompimento familiar. Na maioria das vezes, o resultado é que as pessoas são internadas contra a própria vontade, assim que vão melhorando e reconhecendo a melhora, passam a ficar infinitamente gratos aos familiares que internaram. Esses são dois temas muito próximos, porque o uso de drogas ilícitas associa de maneira indireta ou direta com ações antijurídicas, com o crime. E em função disso, algumas pessoas de fato, pelo uso da droga, passam a ter sintomas psíquicos que o torna, pelo menos temporariamente, incapaz de entender as suas decisões e aquilo que está fazendo. Portanto, algumas dessas pessoas podem, inclusive, através da justiça, terem a indicação para polêmica internação compulsória, ou seja, uma internação determinada pelo juiz em função de condições psíquicas doentias e que a pessoa tenha tido algum processo de desacordo com as leis. Paralelo para casos menos graves de dependência química, também com repercussões na lei, tem a internação involuntária, que é aquela que não depende da determinação judicial indireta, mas que o médico tem condições de indicar essa internação quando há a compreensão que não é possível estabelecer esse tratamento da maneira preferencial que é no ambulatório sem internação. Sobre a dependência química e os ambientes de tratamentos, eles são diversos, desde a preferência daquele ambulatorial até a possibilidade daquele contra a vontade determinado pelo médico, que é a internação involuntária, e desde aquele determinado pela justiça, que é a internação compulsória. Enfim, existem ambientes diversos para o tratamento da dependência química com repercussões diferentes sobre a lei. O mais importante é tratar sempre, independente do ambiente, e sempre em equipe multiprofissional.